Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 4. Olá, meu irmão, tudo bem? Esse é o capítulo que fala da guerra e suas amplas consequências, período turbulento da história. Estamos fazendo um longo estudo em 12 encontros, analisando vários aspectos do período da transição planetária para o pleno conhecimento e a nossa conscientização. Que Jesus nos conceda fôlego moral, mas no final você vai saber que valeu a pena. Nossa era está marcada pelo progresso brusco. Temos que nos preparar para as agitações que sobrevirão para a humanidade. Então sigamos hoje o estudo da Gênese de Kardec do capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Abre aspas, item 3. Porque o movimento progressivo da humanidade é inevitável, por ser lei da natureza, a lei do progresso, não significa que Deus seja indiferente e que, após ter estabelecido suas leis, tenha ficado na inércia, deixado as coisas seguirem sozinhas o seu curso. Meu irmão, jamais ficaremos desassistidos. As leis de Deus são eternas e imutáveis, porque a sua vontade é eterna e constante, e o seu pensamento anima todas as coisas sem sofrer interrupção. Deus cuida da execução incessante de suas leis, e os espíritos puros que povoam o espaço, como Jesus, por exemplo, são seus ministros encarregados de atender os detalhes, de acordo com as atribuições relativas ao seu grau de adiantamento. As leis são absolutas, mas não são rígidas. Elas são moduláveis conforme as circunstâncias e necessidades. E nós seremos um dia, e inevitavelmente, um obreiro de Deus também trabalhando em nível cósmico. Nós vamos assumir tarefas que nem a mais fantástica e esforçada imaginação consegue ainda conceber hoje. Temos tarefas simples que mal conseguimos nos desvencilhar com sucesso total. Mas um dia seremos um dos mensageiros diretos de Deus. Já pensou nisso? Abre aspas, item 4. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, sem limites definidos, conduzido por um número incontável de inteligências e por um imenso governo. E cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade. Sob o império desse vastíssimo poder regulador, tudo se move, tudo funciona em uma ordem perfeita. Então, o que nós temos a dizer, meu irmão, sobre tamanha grandeza de concepção? Que devemos brigar pelo poder? De exigir nossos direitos? Julgar o nosso próximo? Sermos intolerantes? Ah, homens! É como Chico Xavier disse: se as pessoas soubessem o que eu já sei. Mas vamos em frente, abre aspas. O que nos parecem perturbações são, na verdade, movimentos parciais e isolados, que nossa mente primária não tem condições de perceber. Esses movimentos só nos parecem irregulares porque a nossa visão é limitadíssima. Se pudéssemos abarcar o conjunto, nós veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes, mas que se harmonizam no todo. Fecha aspas. E essa visão cósmica, sentida pelo coração, não é apenas uma concepção intelectual, meu irmão. Essa visão transcendente e emocional chegará um dia, cedo ou tarde, como fruto de nosso desenvolvimento espiritual.
Abre aspas, item 5. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o de fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para lhes assegurar o bem-estar moral. Fecha aspas. Eis a nossa grande missão. Não viemos ao mundo para desfrutar dele, para conquistar o poder, para angariar riquezas, para investir na beleza física, na juventude. Viemos com a gloriosa missão de desenvolver a nossa musculatura moral, a fim de nos aproximarmos mais do Criador. Não é Ele quem se afasta de nós, somos nós que fugimos dele. Se aplicássemos nossas energias em busca do divino interior, assim como aplicamos nas coisas fúteis, estaríamos vivendo a paz de Deus na terra, sentindo a felicidade plena tão desconhecida dentre nós. Abre aspas. Resta para a humanidade ainda um imenso progresso a realizar: fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para lhes assegurar o bem-estar moral. Os homens não poderiam conseguir isso com as suas crenças e nem com as suas instituições superadas. Verdadeiros resquícios de outra era, onde foram úteis para atender às necessidades de certa época e suficientes para atingir um estado transitório. Porém, essas crenças e instituições, já tendo dado que podiam, se transformaram hoje num ponto de estagnação. Não é fundamental somente o desenvolvimento da inteligência aos homens, mas a elevação do sentimento. E para isso, é preciso destruir tudo que poderia estimular neles o egoísmo e o orgulho. Esse é o período em que entramos, que marca uma das fases principais da humanidade. E aqui chegamos ao objetivo do texto de Kardec, o momento da mudança. Tudo iniciou com o iluminismo, que favoreceu o desenvolvimento das ciências, que proporcionou o ambiente social ideal para florescer a revelação espírita. Estamos atualmente no auge da transformação, meu irmão, vivendo, por um lado, um avanço tecnológico sem precedentes, que une toda a humanidade instantaneamente pelos canais virtuais da comunicação. E, ao mesmo tempo, vivendo uma crise moral também sem precedentes, parecendo que toda a humanidade está em guerra entre si, ao mesmo tempo que a natureza também está em convulsão, ajustando-se para um estado melhorado no futuro. Abre aspas. A fase que se elabora no momento é um complemento necessário do estado anterior, assim como a idade adulta é o complemento indispensável da juventude. Essa fase poderia, portanto, ser prevista e predita com antecedência. E é por essa previsão que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Item 6. Os tempos chegados não trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, ou a um povo, ou uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que fazem oposição a essa nova ordem trabalham para ela sem terem a menor consciência disso. Fantástico! É um movimento global, onde as ações destrutivas do homem contribuem sem que ele saiba com a mudança ideal do ambiente que ele vive e que levará à Terra. E Kardec escreveu essas linhas antes do físico Fritjof Capra escrever o livro O Tal da Física. A geração futura, livre das escórias do velho mundo
e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada com as ideias e sentimentos completamente diferentes dos homens da geração atual, que se retira a passos de gigante. E isso vai ocorrer, meu irmão, após alguns eventos traumáticos que obrigarão a humanidade a modificar a sua postura egoísta, libertando a fraternidade cativa dentro dos corações. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história. Sabemos o quanto ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas. Após termos, de certo modo, esgotado todo o conforto material que a inteligência pode produzir, será possível compreender que o complemento desse bem-estar somente poderá se encontrar no desenvolvimento moral. Então vamos ao item 7. Mas uma mudança tão radical como a que está acontecendo não pode se realizar sem fortes abalos. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito vão se originar transtornos temporários até que o terreno fique desobstruído e o equilíbrio se restabeleça. Será da luta de ideias que vão surgir junto com os graves eventos físicos anunciados, e não apenas dos cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais apenas as entranhas do globo que se agitam. Também são as da humanidade. Fecha aspas. É a enorme crise moral que se estabelece entre os homens. É o que ouvimos de muitos eminentes espíritas. Os cataclismos morais que vão surgir em nosso tempo, como já percebemos nitidamente. Isso sem esquecer dos ajustes planetários que serão importantes para o mundo no futuro. A lei do progresso é estabelecida juntamente com a lei de destruição. De fato, o planeta vai sofrer fisicamente e moralmente para preparar o ambiente adequado à humanidade do futuro. O que já está acontecendo, meu irmão. Nós precisamos de preparo, e esse preparo não acontece na última hora. Deve iniciar o quanto antes. Deve ser cultivado, desenvolvido, fortalecido ao longo de muito tempo. O progresso moral avança a passos lentos e já estamos vivendo em meio às transformações. Eis a questão. Os espíritos superiores há muito têm nos alertado sobre esse momento. Então não fique aí desatento para essa oportunidade de crescer e herdar a terra do futuro. Vamos continuar o estudo dessa linda epopeia no próximo encontro, ok? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.